amigos, que sejam de paz e luz os nossos pensamentos. Vamos falar hoje a respeito de uma das estrelas desse momento que nós estamos atravessando, a nossa querida logística. Vem comigo! Mas afinal, o que é a logística? A logística, ela pode ser entendida como um esforço que teve sua origem nas operações militares e que as organizações civis perceberam que ali existiam muitas possibilidades para melhorarem as suas formas de fazerem negócio, as suas formas de armazenar produtos, de fazer entregas, de manter uma rede de distribuição em funcionamento. A contribuição mais recente que nós podemos perceber é a presença de drones, que inicialmente foram criados e desenvolvidos para servirem como armas de guerra e que, com pequenas modificações, pequenos ajustes, podem se transformar em ferramentas para realizarem não apenas movimentações entre unidades, como também realizarem a entrega da última milha, que vem a ser aquela parte da entrega que faz com que os produtos cheguem nas mãos dos seus clientes ou consumidores finais. Por falar em logística, a gente percebe que esse é um assunto vasto e que muitas vezes existem atividades que estão incluídas dentro do escopo logístico e que a gente acaba não prestando atenção e às vezes até não percebendo a sua importância. Então vamos recordar quais são as atividades primárias, aquelas atividades que, em função da sua importância, elas têm um protagonismo maior dentro da logística. Elas são o transporte, a manutenção de estoques e o processamento de pedidos. Graças a essas três atividades, conseguimos identificar a movimentação dos produtos, perceber que quando vamos ao mercado, vamos a uma farmácia, o produto que nós precisamos, ele está lá disponível, bem como as organizações têm condições de dar o rastreamento, dar as informações a respeito dos pedidos que são feitos, não apenas a você, consumidor final, como também as transações business to business, ou seja, aquelas realizadas diretamente entre empresas. E para fazer com que essas atividades primárias tenham seu êxito, tenham essa capacidade de realizar, de cumprir a função logística, nós temos as chamadas funções de apoio, as atividades de apoio, que são a embalagem protetora, a armazenagem, manuseio de materiais, obtenção, programação da produção e a manutenção de informações. Graças a essas atividades, conseguimos reunir esforços em todos os sentidos, fazendo com que os produtos possam ser adquiridos, possam ser processados, possam ser manuseados, transportados, armazenados adequadamente até chegarem nas suas mãos. E se você precisar resgatar as informações relacionadas a todo esse ciclo, tudo isso estará garantido. Quando essas transações entre as empresas elas começam a se tornar mais complexas, e isso é saudável que ocorra, principalmente com a formação de parcerias, nós temos a formação de cadeias, de elos que vão se unindo e que vão se tornando mais fortes à medida que ocorrem integrações maiores. A esse arranjo nós damos o nome de cadeia de suprimentos. Então, a cadeia de suprimentos, modernamente, surge como uma solução para que as empresas passem a ter fornecedores mais leais, fornecedores parceiros, fornecedores capazes de desenvolver as soluções que estas empresas precisam e emprestar ao seu produto final, ao serviço que elas estão realizando, uma qualidade que será diretamente proporcional ao nível do fornecedor que está sendo adicionado a esta cadeia de suprimentos. Só que as cadeias de suprimentos, como nós as conhecemos hoje, elas nem sempre foram assim, tão robustas, tão grandiosas. Elas no início elas eram bem acanhadas, elas eram bem simples. Elas tinham, em função do tipo de produto que está sendo ali produzido ou sendo entregue, distribuído, elas tinham uma singeleza ou uma complexidade maior. Para entender como isso funciona, basta imaginar uma cadeia de suprimentos que
produz aquela cartela com ovos que passa o carro vendendo na rua, e do outro lado uma cadeia de suprimentos, por exemplo, que tem como produto final um satélite. Então temos dois produtos que são produzidos de acordo com os arranjos ali necessários. Uma faz algo muito simples e a outra faz algo muito complexo. Uma provavelmente tem poucos fornecedores, talvez uma dezena ou duas, e a outra pode ter milhares de fornecedores espalhados ao redor do planeta. Essas cadeias de suprimentos, elas passaram por fases. A primeira fase da cadeia de suprimentos, ela era de atuação segmentada. Os elos praticamente não interagiam entre si. E o que mantinha alguma coesão entre esses elos era exatamente a presença de estoques. Eram poucos produtos, você ter muitos estoques era algo que parecia razoável, você garantia que o produto não faltasse para o cliente ou consumidor final. Esses produtos eles tinham pouca variação, eles variavam muito pouco de um ano para o outro. Então não haviam problemas de você ter uma sobra que depois ela pudesse ser aproveitada, mantida dentro dessa cadeia de suprimentos. Depois nós passamos a ter uma evolução e passamos a ter uma integração rígida. Os elos começaram a se comportar de uma forma mais coesa, mais próximos, e quem fazia essa coesão era exatamente a área de transporte. Mas isso não dava as respostas que o mercado precisava. Então nós passamos a ter uma terceira fase. E essa fase foi chamada de integração flexível, pois, em função da demanda, essa cadeia de suprimentos ela poderia se adequar, se organizar e ter condições de oferecer uma quantidade maior de produtos de maneira pontual, coisa que a integração rígida não tinha essa possibilidade. Na integração rígida eram aquelas quantidades pré-determinadas. Uma necessidade extra praticamente não poderia ser atendida. Já na integração flexível, os elos se adequam e conseguem produzir uma quantidade maior. E surge um fator novo nessa integração flexível, que é a introdução na cadeia da figura do consumidor, que até então não era percebido, não era importante de ser mapeado na cadeia de suprimentos, e a figura também dos fornecedores. E, finalmente, um momento que nós estamos vivenciando, vamos dizer assim, a Ferrari das cadeias de suprimento, é a integração estratégica, que além de pegar clientes, pegar fornecedores, pegar os canais de distribuição, atacado, varejo, atacarejo, que é a combinação de atacado com varejo, nós temos também a possibilidade de trazer para essa discussão os fornecedores de matérias-primas. Então, a cadeia de suprimentos completa, do jeito que nós a entendemos hoje, composta por obtenção de matérias-primas, que é uma categoria de fornecedores muito próxima da natureza, capaz de extrair os produtos que serão utilizados, dar alguma purificação, dar algum tratamento a esse produto, essa matéria-prima, e enviar ao canal seguinte, que pode ser diretamente à fábrica ou manufatura, mas pode ser também a um fornecedor que vai preparar, dar mais algum acabamento, a contribuir para que aquilo ali se torne algo mais útil e aí sim entregar à fábrica. Então temos a obtenção de matérias-primas, fornecedores que podem ser vários dispersos ao longo dessa cadeia de suprimentos e a chamada empresa focal, que é a fábrica ou manufatura. Então essa fábrica ou manufatura ela recebe insumos, recebe matérias-primas, transforma esses produtos em produtos acabados, transforma tudo aquilo que ela recebeu em produtos acabados, e esse produto acabado vai continuar seguindo o seu fluxo até chegar na mão do cliente. Então, depois da fábrica ou manufatura, temos os canais de distribuição, e aí nós temos o atacado, temos o varejo, e finalmente o cliente ou consumidor final, que é a cereja do bolo. É para quem todo este esforço existe, funciona, e isso é direcionado. Atender ao que esse cliente, o que esse usuário, esse consumidor vai precisar, o que ele necessita. E lembrando que esse cliente consumidor, ele está cada vez mais exigente, ele está cada vez mais ansioso para receber os seus produtos ou suas mercadorias. E hoje, nesses momentos de confinamento,
temos percebido uma presença maior da logística, seja no noticiário, seja no nosso dia a dia, porque a logística tem sido a responsável por fazer as negociações do comércio exterior, possibilitando que respiradores, máscaras e outros equipamentos de proteção individual sejam trazidos dos 4 cantos do mundo, né? Temos também a possibilidade hoje de perceber uma logística mais ativa, realizando entregas, né? Fazendo o abastecimento, mantendo o abastecimento de supermercados, algumas lojas essenciais que estão em funcionamento, mantendo a operacionalidade dos hospitais, e percebemos também nas entregas que nós recebemos em casa, pois os serviços de delivery, sejam por aplicativo ou sejam aqueles das lojas de bairro, eles se valem desses entregadores que, na verdade, fazem a entrega da última milha, que é a última perna, a última etapa da entrega de produtos até os clientes ou consumidores finais. E com a situação do Covid-19, percebe-se um movimento que já começa, né, a ser notado em alguns segmentos, né, em algumas áreas, de uma reativação de cadeias de suprimentos mais curtas, mais enxutas, mais locais, cadeias regionais. Nos últimos anos, em função dos aspectos positivos da globalização, percebemos que era mais vantajoso produzir coisas em outros lugares do planeta, usufruindo de vantagens fiscais, usufruindo de vantagens de custos de mão de obra que talvez não fossem possível nos seus países de origem. Só que isso cobrou um preço muito alto para estes mesmos países, estas mesmas organizações. Então hoje nós percebemos que existe uma crescente preocupação de que estas redes que antes eram globais, muito longas, com braços, com fornecedores em outros países, principalmente na Ásia, elas tenderão a sofrer um encurtamento. Elas tenderão a ter o quê? Indústrias locais, indústrias dentro do próprio país, serem reativadas, serem retomadas. Para quê? Para que o país não passe novamente por uma situação de flagelo como essa que nós temos vivenciado, temos percebido. Isso vai trazer muitas oportunidades, não só para você que está me assistindo, como também para muitos outros colegas já formados e que estão no mercado de trabalho. Pois o nosso Estado ele tem um protagonismo muito grande no cenário nacional. Temos a possibilidade de atender tanto a região norte, região sul, região centro-oeste. Estamos numa posição estratégica em relação ao território nacional, em especial ao município de Duque de Caxias, pois contamos com inúmeros armazéns logísticos, condomínios logísticos, que foram criados nos últimos 10 anos e que podem ser muito bem aproveitados para este novo momento. Espero que tenham gostado, se cuidem e até a próxima. Um grande abraço.